Pessoal, tudo bem? Eu quero nesse vídeo trazer para vocês uma reflexão aqui que, na minha opinião, pode trazer a solução para tudo, ok? Às vezes a gente fica pensando assim, caramba, né? Igual no Chapolin, né? Ó céus, quem poderá nos defender? Né? O Chapolin Colorado. Nesse vídeo eu vou dar minha opinião, dizendo para vocês, para mim, qual é a melhor solução para esse mundo que a gente está vivendo. E a melhor coisa que cada um de nós pode fazer diante disso para ter uma esperança de uma realidade um pouco mais amistosa, tá? Vou deixar isso tudo em detalhes aqui para vocês. Essa reflexão foi inspirada numa pesquisa que foi divulgada agora essa semana, na verdade agora dia 24 de maio, e mostrou que o Brasil lidera ranking dos países onde mais se acredita em Deus, ok? O país ficou no topo de uma lista de 26 nações nas quais a vida religiosa tem uma grande relevância. E a partir disso aqui, eu creio que está a solução para uma boa parte dos nossos problemas, tá bom? Antes disso, eu gostaria só de lembrá-los do convite para vocês estarem comigo no Clube de Leitura 2023. Só nesses dias agora a gente está fazendo uma inscrição relâmpago aqui com 30% de desconto. O link está aqui embaixo, o cupom está aqui embaixo. A gente tem aula semanal, live mensal, grupo no Instagram para tirar dúvida e para fazer as mentorias, indispensável, tá? Links aqui embaixo. Então vamos lá. Pessoal, no Brasil, nada mais, nada menos, né, do que 89% dos entrevistados afirmaram crer num poder superior. Foi uma pesquisa realizada pela organização Global Religion 2023 e divulgada pelo Instituto Ipsos, ok? E os dados foram coletados numa plataforma online, né, que reúne informações acerca do comportamento das pessoas. Na lista, o Brasil aparece aí até empatado com a África do Sul, que apresentou também 89% de pessoas que acreditam em Deus, e também com a Colômbia, que tem 86%, né? Como a margem de erro é de 3,5 pontos percentuais, ficou todo mundo meio empatado, né? Agora, ao contrário, só de curiosidade, né? Você poderia perguntar aí qual país, nessa pesquisa, quais países são aqueles que menos acreditam em Deus. A gente tem aí a Holanda, com 40% apenas, Coreia do Sul com 33%, Japão com 19% apenas. O negócio do Japão tá complicado aí, né? Nesses países aí a crença em Deus ou no poder superior é quase inexpressiva. Essa pesquisa ela foi realizada entre os dias 20 de janeiro e 3 de fevereiro, com quase 20 mil pessoas, mais ou menos 19.731 pessoas, né? Agora, a grande questão, né? Quantas dessas pessoas acreditam apenas numa força espiritual e quantas pessoas acreditam realmente no Deus da Bíblia, né? Essa é uma distinção importante. Segundo essa pesquisa, 70% das pessoas entrevistadas afirmam crer num Deus tal qual ele é descrito nas Escrituras, né? na Bíblia. E as pessoas que acreditam numa força superior, mas não conforme ela é descrita na Bíblia, somam 19%, e teve 5% dos brasileiros disseram que não acreditam em Deus, e 4% não souberam responder e 2% preferiram não responder. O que isso traz para a gente em termos de perspectiva de solução? Muito melhor do que a gente ficar esperando no homem, né? E a Bíblia diz, maldito é o homem que confia no homem. Eu digo para você, se esses, em tese, 89% dos brasileiros que dizem acreditar em Deus lessem a Bíblia e vivessem o que a Bíblia ensina e tivessem uma prática de disciplinas espirituais, de oração, jejum e tal, leitura da palavra, se fossem pessoas que conhecessem a Bíblia e vivessem a Bíblia, eu tenho certeza que a nossa realidade estaria muito diferente hoje, ok? Então, lendo essa pesquisa aqui, publicada na grande mídia, me deu essa sensação de que muitas das vezes a coisa mais importante que a gente poderia fazer para ver uma mudança real na nossa sociedade era exatamente nós começarmos a buscar a Deus de verdade. Eu, da minha parte, ensinar você ou te ajudar nessa jornada a você conhecer mais a Bíblia,
ter contato com Deus, com o sobrenatural, viver o cristianismo verdadeiro, né? Estar aí totalmente sintonizado com o Espírito Santo de Deus, deixando o Espírito Santo de Deus conduzir a sua vida. Eu tenho certeza que se a gente vivesse dessa forma, o negócio seria completamente diferente. E aí, outro dia, eu estava em casa assim preparando uma pregação e tal, né? Para quem não sabe, aqui no canal Daniel Lopes a gente não fala muito sobre questões de igreja, de Bíblia, mas eu sou da Igreja Bola de Neve, sou pastor na Igreja Bola de Neve e estou sempre pregando todo domingo. Inclusive, nesse domingo agora estarei na Igreja Bola de Neve de Fazenda Rio Grande, ali pertinho de Curitiba, tá? Você é nosso convidado. Eu estarei, na verdade, sábado à noite, às 20 horas, com o culto de casais. E no domingo, a gente vai estar lá no culto da manhã, que acontece Culto da manhã acontece que horas? 10 da manhã e depois no culto na parte da tarde às 17 horas, né? Final da tarde. Eu estava preparando uma pregação e eu me lembrei, veio da minha mente o nome de Eglon. Eglon é um personagem da Bíblia, uma espécie de tirano, né? E essa história está lá na Bíblia em Juízes 3, a partir do versículo 12. Eu gostaria que você refletisse um pouco sobre isso, tá? Olha o que diz. Depois da morte de Otoniel, o povo de Deus voltou a pecar outra vez contra o Senhor. Por causa disso, o Senhor fez com que Eglon, rei de Moabe, ficasse mais forte do que eles. Ou seja, o oponente ficou muito forte por causa do pecado do povo. E aí, Eglon se juntou com os amonitas e os amalequitas, né? Os amonitas e amalequitas eram arqui-inimigos do povo de Deus. Então você tem ali os moabitas, amonitas e amalequitas, 3 grupos contrários ao povo de Deus se reunindo para batalhar e pelejar contra os homens e mulheres de Deus lá. Eles conseguiram tomar controle da cidade de Jericó e o povo de Israel, por isso, foi dominado por Eglon, esse tirano aí, durante 18 anos. E aí no versículo 15, a gente vai ver o que o povo fez, que é o que eu sinto que nós precisamos fazer agora. Então a Bíblia diz, a gente está lá em Juízes 3,15, então os israelitas pediram outra vez ajuda a Deus e ele mandou um outro homem para libertá-los. Foi Eude, filho de Gera, da tribo de Benjamim. Ou seja, o povo pecou, ficou numa situação muito complicada, eles se arrependeram, buscaram ajuda a Deus, se converteram aos seus maus caminhos e Deus restaurou a terra. Eu creio que isso seja a coisa mais importante que esses 88% de brasileiros que acreditam em Deus, os 70% de brasileiros que acreditam no Deus da Bíblia, precisam fazer agora. Conhecer melhor a Bíblia, viver a Bíblia, estudar a Bíblia, mergulhar na Bíblia e não só na Bíblia, mergulhar no espiritual, no sobrenatural. E isso me lembra também uma passagem muito famosa que você já deve ter ouvido falar, que é aquela passagem que está na Bíblia, no 2º livro de Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu creio que é isso que os cristãos brasileiros precisam fazer hoje: se humilhar, orar, buscar a Deus, se converter dos seus maus caminhos, viver a Bíblia de verdade, pregar a Bíblia e ter o contato com o sobrenatural de Deus e falar de Deus para o próximo. Eu acho que se a gente fizer esse serviço, a gente vai viver uma realidade muito diferente assim que a gente tomar essa postura espiritual, ok? Inclusive, já que a gente está falando sobre isso aqui, ó, meu livro Manual de Sobrevivência do Cristão no século XXI está saindo aí com um descontaço, 50% de desconto, e você consegue aí um livro que ele custaria aí, né, um valor cheio, né, ficaria bem mais salgado. O livro, o valor cheio está R$80, está saindo por R$39. Aqui tem todos os argumentos que você precisa saber para defender a sua fé cristã, ok? Link aqui embaixo, se você quiser estudar comigo, diretamente comigo, ficar nessa arca de Noé, nesse oásis, que a gente pode ali se desvincular de todas as estranhezas desse mundo ao nosso redor e ir para um lugar assim mais
amistoso e protegido, a gente precisa montar esses grupos aí de oração, de estudo bíblico, de convivência abençoada. Por isso, fica o convite para você estar conosco no Clube de Leitura 2023, onde a gente está tendo estudos maravilhosos, tá? Os links estão aqui embaixo. Clube de Leitura, eu estou com um cupom aí para você de 30% de desconto e os livros, tem livro aí com até 70% de desconto. Aproveite, links aqui embaixo. Forte abraço, fique com Deus. Examine todas as coisas, retém que é bom. Valeu!